Saber das histórias reais que acontecem dentro do varejo especializado em tintas. É isso que a gente procura fazer gravando esses vídeos que a gente está mostrando para vocês também. Esse é o objetivo do Tinta Todo Dia, no balcão da loja de tinta. E hoje eu estou numa loja que para mim é muito especial, que eu conheço um dos sócios há muito tempo, sei que é um cara batalhador e eu tive o privilégio de hoje conhecer a esposa dele. Sejam bem-vindos a mais um episódio Tinta Todo Dia no balcão da loja, aqui na BS Color. É isso aí. Bruno e Denise, obrigado por vocês terem recebido a gente aqui. Brunão, sempre bom ver você. Com certeza. Tá bom, Denise, prazer em te conhecer. Obrigada, o prazer foi meu. Ainda mais sabendo que você é advogada, tem que ter juízo, né? Com certeza. Mas legal. Vamos conversar, um bate-papo descontraído, pra vocês contarem um pouquinho da história de vocês para nós. Vamos começar primeiro. As damas pelas primeiro. mulheres, né? Isso aí, Denise, conta mulheres. como é que você veio parar no comércio de tintas. Conta um pouquinho da tua história, fala pra gente aí. Na verdade foi por conta do Bruno, né? Porque ele trabalha há muitos anos, desde adolescente, com esse ramo, né? E a gente tá junto há 25 anos já. 25 anos. Né? E você tá o quê? 30 já, mais ou menos? Mais ou menos isso, quase 30 anos. Quase 30 anos. Então, assim, na verdade, foi por conta dessa relação mesmo que eu acabei entrando nessa área aí. Tô com ele, tamo junto. E você que vem assim, digamos, já quanto tempo que você tá na tinta, que você tá no negócio? Acho que uns 15, né, Bruno? Uns 15 anos, mais ou menos. Então já tá faz algum tempo. Já. Tá faz algum tempo. Assim, trabalhando, ajudando ele, né, mais assim, não a nossa loja, né, ajudando ele quando ele na outra loja que ele tinha. Então eu acabava ajudando ali a família, estava sempre colaborando ali com o que podia ajudar. Eu estava lá, estava junto. Então fomos inserindo aí, né, no ramo. Legal. E você, Brunão, quanto tempo já, cara? Já é bastante tempo, muitos anos. Na verdade, eu fui praticamente aí criado num balcão de loja de tinta. Você vendeu né? tinta a óleo, Bruno? Muita tinta a óleo. Quando a gente pergunta da tinta a óleo, entrega a idade. Até hoje o muito pessoal óleo vem de pedir. linhaça. Nossa, extrato de nogueira. Extrato de nogueira. Essas coisas que não cabem Não mais é da no minha mercado. época isso. Mas é isso, né? Eu comecei praticamente, acho que com uns 14 anos a trabalhar na loja de tinta junto com meu pai. E ali, muito novo ainda, sem muita responsabilidade, participando ali do que acontece, mas vivendo aquele dia a dia da tinta. Aquele dia a dia do balcão, das vendas, ia muito fazer as entregas com os motoristas da loja. Carregar lata de massa. Aí começa essa questão, você já tá ficando grande. Pô, ajuda a carregar aí, vamos pegar a lata, não é só ficar olhando, não. Vamos carregar. E eu gostava de ir pra rua fazer as entregas, porque ia se movimentava, ia conhecer os lugares. Era uma coisa que eu gostava. E conforme foi passando o tempo, eu fui ficando mais no balcão. E aí você vai pegando, é aquela coisa, de início, sem muita responsabilidade, mas assim, pô, vai lá, pega uma lixa, pega um pincel, pega um quartinho de tinta e você vai aprendendo no dia a dia as coisas, os detalhes, o aprendizado prático do que é uma loja de tinta. Então foi isso que veio acontecendo desde muito novo. E a gente, como você sempre fala, a gente aprende um pouquinho, né? Sobre esse mercado. A gente nunca sabe tudo, mas a gente vai aprendendo ao longo dessa trajetória. Assim, antes de a gente entrar no contexto da loja, você me fez lembrar de uma coisa assim super recente. A gente estava vindo para cá, a gente vem de Guarulhos. BS Color está aqui na Casa Verde, tá? Então é uma loja num bairro que tem, numa região de São Paulo, que tem algumas características que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês aqui. Eles vão me corrigir se eu estiver errado. Mas a gente estava vindo para cá, tocou meu celular. Eu atendi e tal, né? Aí, e aí, velhinho? Se me chamou de velhinha, cara que me conhece. Há muitos anos. Tô precisando de uma ajuda aí. O que foi, cara?
cara, tô com umidade na minha garagem. Aí começou Aí vem a parte que você gosta. a consultoria, né? Consultoria. Cara? A gente dá consultoria para familiar, para amigos, Pra né? tudo. Pra todo O mundo. duro é que tem umas coisas aparecendo no mercado aí que parece que é milagre, né? É só passar na parede, acabou a umidade. Tem bastante coisa. Hoje em dia, principalmente, né? Tem muita coisa aparecendo no Não, mercado. e a gente tem que convencer o cliente de que não é bem assim, porque ele já chega aqui no balcão convencido do que ele quer e que aquilo ali vai fazer o milagre que Exatamente. ele viu ali naquele vídeo, né? A internet tá aí. A internet. internet, E aí a ela gente traz precisa isso, né? trazer todo um conhecimento para essa pessoa, porque aqui a gente fala, a gente não engana ninguém, não adianta. Você vai levar, não vai dar certo, né? Isso não é bem assim que funciona, é assim, porque ele é muito técnico, né? Ele sabe muito de tinta, então ele explica tudo. Então ele acaba dando consultoria aqui para o cliente sempre. Sobre esses assuntos também, E principalmente. como é que você aprendeu, Bruno? Você sempre foi na prática ou você tem treinamento, você faz treinamento? Sim. Claro, tem um aprendizado do dia a dia ao longo dos anos, mas também muito treinamento, pesquisa, buscar. Sempre que aparece um desafio, um problema, você precisa buscar a solução para aquilo. Eu acho que essa é a principal questão que faz todo o diferencial. Então, ao buscar essa solução, você, se não conhece sobre aquilo, você vai aprender. Então, é como se fosse um estudo. Então, a gente está sempre estudando, sempre conhecendo muitos produtos novos. Então, a gente precisa conhecer sobre esses produtos, ver como funciona, como se aplica, aonde ele pode ser utilizado e participando de treinamentos, hoje em dia dando treinamentos aqui na loja, oferecendo isso para os pintores profissionais. Então a gente faz um trabalho muito forte também dentro disso e é assim que a gente vai se aprimorando. Mas eu acho que não só a convivência dentro da loja de tinta e as experiências que você vai pegando com as pessoas que trabalham também no ramo, com os pintores, com todo o que envolve esse mercado, mas é o desenvolvimento de treinamentos, tudo isso engloba para você se tornar um profissional melhor, né? Para tratar desse assunto. E não para nunca, né? Não para nunca. Não pode É parar. um mercado que está sempre evoluindo, sempre mudando e sempre aparecendo coisas novas e você tem que estar preparado e buscar esse conhecimento para poder trazer a melhor solução para o cliente. E eu entendo assim, tem essa capacitação, tem a indústria normalmente que provê o varejo de capacitação e treinamento. Sim. Sim. E para a tua equipe, hoje não são só vocês dois que trabalham aqui na loja. A gente estava conversando aqui Sim. no bastidor, né? Você tem uma equipe, você tem um time. Exatamente. Hoje a gente trabalha aqui em mais pessoas, a gente trabalha em família aqui, mas as minhas cunhadas, as irmãs da Denise que trabalham aqui com a gente, já estão indo participar de treinamentos, para adquirir conhecimento, para estar com mais, como que eu vou explicar, mais conhecimento para trazer isso para o cliente. E é através desses treinamentos, principalmente que vem das fábricas, das indústrias, isso faz toda a diferença. Porque traz um conhecimento técnico e na prática também, porque hoje os treinamentos são muito didáticos e dinâmicos, que faz com que a pessoa tenha aquele aprendizado na vivência ali. Então isso faz toda a diferença, é muito importante. Mas vocês fazem algum tipo de treinamento? Vocês. Imagina que a indústria não tem agenda e você tem que capacitar uma pessoa do teu time. Você faz Sim, essa é uma coisa que a gente está pensando em estar aprimorando para estar colocando agora isso. Como a loja aqui ainda é muito nova, a gente ainda não teve isso. O ano passado tivemos treinamentos aqui na loja, mas que foram através das empresas, das indústrias, mas a gente quer agora começar a desenvolver treinamentos nossos direto, trazer o nosso conhecimento e para a equipe também. Uma das coisas que aqui a gente faz, eu não falo que é um treinamento, mas no dia a dia, sempre que existe uma dúvida, e eu sempre chamo as meninas, isso aqui, faz assim, assim, assado. Então a gente dá aquele treinamento no dia a dia também. Que nem como operar a máquina de tinta, como você olhar uma cor para chegar ao mais próximo. Então tudo essas questões que a gente fala assim, que são detalhes, mas que faz toda a diferença. A gente faz no dia a dia, mas a minha ideia é trazer agora treinamentos mais específicos feitos por nós mesmos aqui para o pessoal da loja. Legal, autossuficiência, você tem uma independência.
E você, Denise, a sua visão feminina, a visão de mulher, você estava conversando com a gente nos bastidores, você tem uma outra atividade profissional, você é advogada. Sim. Na tua visão, o que tem de mais complicado no dia a dia de uma loja de tintas? Mais complicado... Vender, lidar com produto financeiro, eu o que você acho acha? que é é uma questão. Eu acho que assim, essa questão das marcas é um pouco complicado pra gente. A questão do fornecimento, de você às vezes precisa da logística toda, que às vezes a gente não tem espaço, e aí você precisa às vezes trabalhar com o estoque da fábrica, por exemplo, e aí o cliente chega aqui, ele quer na hora, então a loja não comporta às vezes muito estoque. Isso é uma dificuldade que eu acho, assim, essa logística de só posso entregar daqui uma semana, só posso entregar daqui a 3 dias. Então é difícil. Eu acho que isso é o mais complicado. Toda a administração em si, né? Porque eu tô adaptada com a advocacia, eu não sou uma gestora, administradora de empresas, a gente está aprendendo tudo aqui na prática, assim. E o comércio é fácil. Não. De jeito nenhum. Eu acho que, na verdade, a Denise faz uma das partes mais complexas de uma loja de tinta. Conta pra gente o que ela faz, Porque é você cuidar de toda a parte do financeiro, é você organizar tudo que chega de notas fiscais, o que é emitido para os clientes, o que você vai emitir de boletos. Você cuidar de toda essa parte não é uma coisa simples. E uma loja, se não tiver uma gestão financeira muito enxuta e muito bem feita, por mais que você faça um trabalho excepcional aqui no balcão, o resultado não vem. Não vem. Exatamente. Eu gosto de tocar num assunto que é polêmico, porque tem gente... Na pandemia isso ficou muito claro. Por que ficou claro na pandemia? Porque veio muita gente de fora do mercado para o mercado de tintas. Sim. E o que o cara fez ali? O cara estava trabalhando num banco. Uhum. E o banco diminuiu a operação, diminuiu as agências, isso continua acontecendo até hoje. Aí ele fez lá a sua rescisão, etc. Bom, então vou empreender. E naquela ocasião você tinha mais ou menos três atividades Que estavam essencialíssimas, né? como essencial. No varejo, estou dizendo, varejo farmacêutico, varejo alimentício e o varejo de material de construção. Material de construção, exatamente. Então, farmacêutico é aquela coisa, eu preciso ter um farmacêutico lá dentro e tal, não sei o que, um monte de itens, etc. Trabalhar com remédio é uma coisa meio arriscada. O varejo alimentício, acho que pouca gente gosta de acordar às 3 da manhã e ir no Ceasa. Não é uma coisa É uma fácil. É difícil. É mais complicado e caía pra gente lá para conversar sobre o mercado de tintas. E tem gente que acha que você vai comprar uma lata de tintas assim, de 18 litros por R$100 e vender por 500. Quando, na verdade, a coisa é bem mais estreita. Exatamente. E é aí que entra o que você disse. Não é essa a realidade que às vezes a pessoa de fora imagina. E isso, para quem tá de fora, ela às vezes nem imagina. Assim, todos os desafios que a gente tem para poder fazer todo esse trâmite financeiro para onde você tem um negócio lucrativo. Ainda mais uma loja pequena, porque a gente tem aí uma concorrência, Boa. né? Muito pesada. Que é muito dentro do difícil mercado. da gente acompanhar. E aí o cliente que chega aqui, ele não... A maioria deles não entende, né? O que é um home center, por exemplo, e uma loja menor. E a gente tenta acompanhar aí o preço de mercado, né? Então fica muito complicado para todo mundo, mas a gente tem que rebolar, dar um jeito. Você chegou no ponto que eu tinha chamado a atenção, o pessoal que está assistindo a gente, que, para quem não conhece a Zona Norte de São Paulo, a Zona Norte onde vocês estão, isso já é medido já há um bom tempo. É o lugar onde tem a maior concentração de home centers em São Paulo. Sim. É um reduto. É um reduto. Aqui é impressionante. E nada contra o home center, é que eles têm Claro, a característica imagina. deles, O sistema de trabalho deles. O sistema de Sim, trabalho, com certeza. etc. E também nós temos aqui na Zona Norte alguns medalhões do varejo de tintas, aí, lojas quase centenárias aí. Que Muito tão, conceituadas, muito conceituadas. e que estão há muito tempo no mercado, exatamente o que você falou. Exatamente. Como é que a gente faz, então, para
furar essa bolha aí. Essa é a mágica da loja de tinta. Essa é a mágica que a gente faz todos os dias. Na verdade, desde sempre dentro da loja de tinta e do aprendizado que eu fui tendo, eu sempre vi que o grande diferencial e o que você pode entregar que vai trazer algo novo para o cliente são as experiências que ele vai ter. Boa. E quando você consegue aliar isso a bons produtos, onde você tem um bom preço e aonde você cria essa experiência nova para o cliente, eu acho que a parte do preço ela vem em segundo plano. Então, você criar toda essa experiência, você dar toda essa consultoria, você trazer o cliente para a solução do problema dele, vai fazer com que na hora que ele veja um preço, por mais que o seu preço não seja o mais barato, que não é isso que a gente está oferecendo na loja, mas ele vai pensar assim, pô, ele resolveu o meu problema. Ele me colocou exatamente na posição que eu entendi o que eu preciso fazer para mim ter o resultado que eu quero. E aí eu acho que isso é que faz toda a diferença. E aqui hoje na loja a gente preza muito por isso. Trazer essa experiência, trazer essa solução de problemas e tratar o cliente mesmo como uma pessoa que está junto da loja. Tratar o cliente com amor. Eu vou colocar um corte aqui. Faz o corte. Faz o corte do vídeo. Sensacional, vai viralizar. Não, mas e eu acho que assim, sendo um pouco intrometido, vocês têm uma marca aqui, porque quando a gente fala em tinta decorativa, tinta de parede, tinta imobiliária no Brasil, imediatamente vem algumas marcas na cabeça de todo mundo. E méritos dessas empresas que estão aí há muito tempo. Claro. É aquela coisa do share of mind, né? Tá na cabeça do consumidor, do profissional de pintura. E vocês têm uma marca que é uma marca que não é tão conhecida, tá ficando conhecida cada vez mais por méritos, né? Sim. Como que a gente faz para tirar aquela marca tradicional que tá na cabeça e tal e colocar uma marca nova? Me conta aí, como é que você faz? Então, aí foi meio é louco, mais uma mágica. Eu tô aproveitando. Tô contando todas as minhas mágicas. A gente foi louco, fala a verdade. A gente foi louco, apostou. E na verdade foi assim. Fichas aí. A gente conheceu através de um amigo pessoal nosso que sempre trabalhou com tinta. E quando eu conversei com ele, assim, um papo, sabe, entre a gente, falei, pô, vou abrir uma loja de tinta e tal. Ele falou, cara, eu queria te apresentar, tal, um produto, uma marca, tal. Legal. Me interessei, mas aí que vem a grande sacada, que eu acho. Primeira coisa que a gente pensou, beleza, a gente tá tendo a indicação de uma pessoa que a gente confia. É fundamental. Isso é Eu acho que é fundamental. Segunda coisa, ela tem uma estrutura de fábrica muito boa. A gente foi Vem a parte de tudo. pesquisa. Eu fui pesquisar, a Denise também. Fomos conhecer qual que eram as propostas, o que eles ofereciam, há quanto tempo estava no mercado, se eles eram registrados. No PSQ. Isso, para a gente ter toda essa segurança. E aí a gente vem para a parte prática. Como que eu vou trabalhar com um produto que não tem um nome renomado igual as grandes marcas para mim oferecer para o meu cliente? Mas só te cortando um pouquinho, desculpa, mas a gente fez nesse momento, a gente fez uma escolha. Porque assim, a gente tinha oportunidade, a gente já estava em contato com algumas marcas, e a gente já estava e a gente estava buscando o que a gente vai colocar aqui na loja. E aí, nesse momento, conversando com uma amiga muito experiente também no ramo, ela falou, vocês têm duas opções. Ou vocês vão para o mesmo que todo mundo vai, ou vocês vão ser os pioneiros. A decisão é de vocês, né? E aí a gente olhou para a cara dela e falou, e aí, o que a gente faz? A gente não é nosso perfil, assim, fazer muita coisa igual aos outros. A gente gosta de inovar, a nossa intenção sempre foi essa. A gente falou, não, então vamos para o novo. Porque assim, das duas, uma. Se essa empresa crescer e a gente for o pioneiro, a gente vai junto, vamos todo mundo voar junto, certo? Ou a gente vai ficar como todo mundo. Então, a gente foi por esse caminho. Então, foi uma tomada de decisão que a gente teve ali naquele momento de que a gente preferia
arriscar, até por uma empresa que não era muito conhecida, mas que a gente viu que era um produto de muita qualidade, apesar de não ter um nome tão forte ainda no mercado aqui de São Paulo. Mas a gente falou assim, não, a gente prefere crescer junto do que fazer mais do mesmo. Coragem. A gente teve essa coragem. E aí vem o que eu falei. Vem Coragem a parte é bonito, né? A gente fala lá na ZL e meter a cara, né? É exatamente isso, é meter as caras. Não, e a gente colocou 80% da loja dessa marca. E a gente falou assim, vamos. E começou a oferecer para o bairro inteiro. E não é só isso. Mas eu acho que a grande sacada, e eu acho que isso fez toda a diferença, foi a questão, como eu disse, de ter testado todos os produtos. Uma confiança. Você testou, então? Tudo. É que você já tinha um cara aqui, né? Você também tinha sua experiência, mas o Bruno nasceu dentro de uma lata. Sim. Não é, Bruno? Isso Sim, ajuda. Exatamente. Ajuda muito. Então você deu o trabalho de testar o produto. Claro, Com certeza. a gente testou todos os produtos, testamos, inclusive aqui na loja. E aí isso deu toda a segurança para essa também tomada de decisão. Porque se você tem um produto de qualidade, por mais que ele não tenha ainda um nome renomado, principalmente no mercado aqui de São Paulo, mas você sabe, você tem a confiança de passar isso para o cliente. E se você usou e viu que é bom e confia, o que você fala, olhando para o cliente, ele pode ter certeza que ele cria confiança. É o teu olhar, né? É diferente. É o teu olhar, Então isso faz toda a diferença. E aí vem toda a nossa questão do trabalho do dia a dia. Da questão de conversão, da questão de mostrar para o cliente, testar o produto. Eu acho que testar o produto é uma das coisas principais. A gente fez muito, faz até hoje. Tem muita essa é uma coisa muito importante também. No balcão, acho que o mais importante é o cliente entender que você está falando a verdade para ele. Então, a verdade aqui, é o principal. Ele sabe que a gente testou, porque a gente testou mesmo. Então, ele vai olhar para a gente e ele sabe que a gente está falando com propriedade daquilo, né? Então, e aqui a gente trabalha com muita verdade mesmo. Então, isso faz com que não só o cliente leve o produto aqui, mas com que ele volte. Porque a gente tem pessoas aqui, pintores, clientes, que adquiriram, por exemplo, essa marca e hoje só compram essa marca. Entende? Por quê? Porque confiaram ali no que a gente disse e testaram e gostaram e voltaram. E aí então se torna... é bom que a gente tem uma clientela assim muito fiel aqui na loja. É muito legal isso. Isso é ótimo. É muito bom. Por isso que eu falo aqui, essa mobília aqui, eu costumo dizer que é um lugar sagrado. Muito. Porque assim, a gente vai falar um pouquinho de digitalização e tal. Vocês são muito ativos nas redes sociais. Gente, quem não conhece, como é que é o canal do Insta? O do nosso? É lógico. @BS Colors Tintas. Pronto. Aí vocês vão ver que é vender tinta com BS amor. Colors Tintas. A gente ama mesmo, é verdade. Não, eu nunca vou esquecer disso. Mas enfim, a gente fala muito dessa questão da digitalização. E tem muita gente que acha, quando você fala, não, você tem que colocar o digital na sua agenda. E não é criar um e-commerce cheio de tereco-teco, beleco-teco. Mas você tem que estar presente no digital. Claro, Sim. claro. Mas a conversão é aqui. Ainda é aqui. É aqui. Com certeza. É aqui que faz toda a diferença. Porque é aqui que você mostra a cor, só para falar de um atributo, né? Um atributo. Um só. Aí você já matou uma das questões que pegam muito com o cliente. Ele estando aqui no balcão, no ao vivo, vendo num catálogo, no papel, ele vai ter muito mais segurança em decidir o que ele quer, a cor que ele quer, o que vai ficar melhor para o ambiente dele. E isso no digital, ele fica muito vago. É muito difícil você passar isso. Você pode até iniciar um atendimento ao cliente no digital, mas trazer ele para o ao vivo, eu acho que faz toda a diferença. E aqui eu trabalho muito assim. O digital vamos dizer assim, é a porta de entrada para esse cliente conhecer a nossa loja, o nosso trabalho. E ele vindo aqui é o trabalho de encantamento, da gente realmente mostrar todas as opções, ver o que pode ajudar ele, e aí faz toda a diferença. E hoje você tem o Instagram, que é divertidíssimo, além de você mostrar muita coisa legal em termos de produto, de pintura. Você tem o WhatsApp, você deve usar também, Sim, né? Que o WhatsApp muito. é uma coisa que tá muito na moda. Tem mais alguma outra estrutura que vocês têm? Nós temos um site, mas assim, a gente tem para o cliente poder ver o que tem, né? uma vitrine, É uma vitrine, porque conhecer os produtos, na verdade, o mas nosso. Até com
conta do bairro, né? Porque a Casa Verde, você vai falar sobre isso, mas a Casa Verde é um bairro de pessoas que são muito bairristas mesmo. Aqui Sim. a gente compra tudo aqui, a gente faz tudo aqui. Então é a característica do bairro. A gente também fez essa pesquisa de mercado. Então, o povo que parece uma cidade do interior, o pessoal se gosta, é muito legal. Isso é sensacional. É maravilhoso. Muito é muito a nossa cara, assim, que a gente adora aqui, né? Então, até que o nosso marketing, inclusive no Instagram, é um pouco diferente. A gente não fica, o produto é isso, o preço é isso. Não, para o pessoal conhecer a gente mesmo e aí querer vir até a loja. Tem gente que chega aqui, vi você no vídeo. Não, eu vi seu vídeo. Vocês estão humanizando a relação. É. Não é só da loja, né? Das pessoas que vêm aqui, das pessoas que estão aqui, né? Porque eu sou muito crítico. O que mais se faz é panfletagem digital. Olha, eu recebi o produto, olha, o meu produto custa tanto. Tá, e aí? Né? Isso é o que, na verdade, é o que todo mundo normalmente segue por essa linha. E a gente busca fazer uma coisa totalmente ao contrário. Não que a gente não faça, às vezes, mas a gente segue uma linha totalmente ao contrário. Onde a gente gosta de mostrar mais o nosso dia a dia, a fazer coisas divertidas. E às vezes a gente não está falando nada. Confusão. O cliente entra aqui. Não, e é assim, o cliente entra aqui, aí daqui a pouco ele já vira nosso amigo. E daqui a pouco tá todo mundo junto ali no barzinho. E é assim, e a gente gosta muito trabalha aqui assim. a gente tem uma característica que é também do bairro e da loja. A loja se englobou dentro dessa característica, que é as histórias. A gente adora contar histórias e ouvir histórias. E a coisa que mais acontece no balcão de loja são as histórias. E as histórias, às vezes ela não vai ter nada a ver com tinta, mas isso traz as pessoas a ter um vínculo maior. E isso eu acho que faz toda a mágica da loja. Eu acredito numa coisa, que o nosso mercado, que o mercado de tintas no Brasil, assim, com loja especializada, tem mais ou menos 60, 50 anos. Mais ou menos. Antes era tudo meio que materialzão de construção, tal, não sei o que, depois a coisa... Muita tecnologia tem aqui. A gente hoje é o quarto mercado de tintas, o quarto mercado consumidor do mundo. Que é legal. Para nós Com certeza. Eu até costumo fazer uma ironia, a gente vai ficar brava comigo, mas é assim, a gente passou a Alemanha, acho que por isso que eles venderam aquela marca de tintas que era da Alemanha. Essa é boa, hein? Essa é boa. Para quem não sabe e ainda não viu no nosso canal aqui, os maiores mercados de tintas do mundo: Estados Unidos, China, Japão e agora o Brasil. Era Alemanha em quarto, foi para quinto, né? Ou tem um empatezinho técnico aí, né? Então isso é muito importante, e mesmo que a gente tenha marcas globais, produtos de extrema qualidade, mesmo que nacionais, isso não estou fazendo uma diferença aqui, mas hoje está todo mundo com um nível de qualidade muito bacana. Sim. O mercado é muito relacional, é de relacionamento. E parece que tem algumas pessoas que estão esquecendo disso. Então eu acho que é isso que é se a BS Color tem sucesso, e eu espero que vocês tenham muito mais. Amém. Que tenha muitas BS Colors aqui em São Paulo, contando história para todo mundo. Muitas histórias. Mas eu acho que esse é um ponto, e isso está muito claro nas tuas redes sociais, ou na tua rede social principal, né? Que é essa questão do relacionamento. Vem aqui ser meu amigo, se der tudo certo, ainda você vai levar um galãozinho de tinta. É isso. E é uma coisa espontânea, e ela é acontece. Verdade, né? É impressionante. Porque também tem muita mentira na internet, né? Mas o pessoal chega aqui e vê que é a gente mesmo que tá aqui. Que não tem personagem no vídeo. E a gente é desse jeito mesmo. Que é realmente a gente. É engraçado, que a gente tava comentando da questão dos vídeos. Aí eu faço os vídeos e tal, posta, e às vezes a pessoa vem aqui na loja e fala assim: aquele cara do vídeo, nunca que ele vai estar lá na loja. Não, aí chega aqui, sou eu que botei. É você lá do vídeo. Sou eu. Legal. Eu tenho 5 perguntinhas. Vamos lá. Que a gente faz para todo mundo, para ter uma ideia, para meio que medir algumas coisas. Mera curiosidade, nada de, né? Para vocês dois, de 0 a 10, que nota que vocês dão para digitalização da loja de vocês? De 0 a 10? Eu acho que a gente
precisa sempre melhorar. Mas eu acho que a gente pode falar aqui o quê? Uns 7, 8? É um 7, eu acho. Acho que dá pra melhorar. A gente ainda tem bastante coisa pra melhorar, mas a gente Pelo já tá resultado que tá tendo. a gente já tá num caminho bacana para quem que trabalhou durante anos com tinta e que nunca mexeu com o mercado digital. E eu trabalhei praticamente assim a maior parte da minha vida com tinta sem nunca ter colocado nada na internet, ter pensado em nada de internet. E quando a gente veio abrir essa loja, a nossa ideia era entrar nesse mercado. Assim, a gente vai ter que ter algo dentro da internet. Hoje é o que comanda aí o mundo. As pessoas estão na rede social, as pessoas estão entrando na internet, buscando coisas. Então a gente vai ter que dar o nosso jeitinho de entrar da nossa forma dentro desse mercado. E foi o que a gente fez com a loja. Então eu acho que a gente tá avançando, mas aos poucos a gente vai melhorando cada vez mais, né? Sensacional. O digital tem uns segredinhos, um dia eu conto pra vocês um Opa, pouquinho que a por gente favor. aprendeu. Ah, sim, ensina a gente. O grande porque- negócio digital é a escala. Você não fala para um, né? Você fala para 1000 ao Exato, mesmo tempo. Então, essa é a grande pegada, né? Mas tem aí umas engenharias, Sim. Uns detalhes que faz. muito legal, muito legal. Se vocês fossem decidir hoje, contratar uma consultoria para ajudar vocês na gestão da loja, tá? Vocês fizeram um contrato e tal, que área que vocês iam pedir prioridade? Que área do contexto do varejo, do comércio? Em que área que vocês iam pedir para a consultoria ajudar? Vendas, marketing, financeiro, tributário, RH, enfim. O que vier na cabeça de vocês primeiro? Eu acho que vendas, né? A gente Eu sempre acho que quer vender vendas. mais. Eu acho que a parte de vendas seria a questão. Na verdade, eu acho que a gente fala a parte de vendas, mas eu acho que são duas coisas que funcionam paralelas e que fazem uma crescer a outra. É o como você compra e como você vende. Total. É isso. Então, às vezes, a gente precisa aprimorar mais a forma que a gente está comprando para a gente poder melhorar a forma que a gente está vendendo. Sim. Não só em preço, em valor, mas em tudo. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais preciso melhorar. Mesmo assim, ao Fala longo... a pessoa do compras. Não, mas a gente Mas é verdade. tá tendo Claro. sempre que melhorar, que aprimorar. Mas eu acho que esse é um dos detalhes que faz toda a diferença. Então, o aprender a comprar melhor e vender melhor é o que faz a engrenagem andar também da loja. Tanto é verdade o que você está falando, tem todas as questões aí do que a gente fala muito hoje da relação sell-in, sell-out, fazer um planejamento de compras baseado numa expectativa de venda, porque se a gente vacilar no comércio, vem alguém aqui e vai querer te empurrar um caminhão de tinta. É assim que a banda toca, e é mais ou menos por aí. Mas tanto é verdade o que você está me falando, que o Bruno falou, que você também concordou, nessas minhas andanças por aí eu tive o privilégio de conhecer e ter contato com muita gente do mercado, e uma proprietária de uma pequena rede de lojas, 54 lojas de tinta. Ela numa conversa, assim como você falou, ela me disse uma coisa assim: cara, você pega esses caras de empresas globais, e não estou falando só de tinta não, porque uma rede tem muita coisa, até para comprar insumo, equipamento e tal, o volume é gigante. Muito grande. Invariavelmente, essas grandes empresas, elas têm do lado de lá um especialista em venda, e eu não sou especialista em compra. Pô, que depois de todo esse tempo, com mais de 50 lojas, não faço ideia de qual é o faturamento dela, mas se a gente fizer uma conta de orelha aqui, Bruno, É um negócio gigante. Gigante, com certeza. Se ela está desconfortável, então Imagina que a alguma gente. coisa tem que ser feita de fato. Exato. É o que eu falo. Eu vejo muito isso, e eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que estar sempre procurando aprimorar e melhorar, porque isso vai fazer toda a diferença na dinâmica da loja, no crescimento, da gente poder estar duplicando isso. Claro. Então tem tudo isso. Para você poder hoje duplicar uma loja, se você tem isso muito forte dentro da loja, a compra bem, vende bem, a próxima loja sua vai duplicar isso. Com Com certeza. a mesma qualidade. Com certeza. E assim por diante. E o crescimento ele fica sólido. Como é que diz o outro, né? Todo mundo quer cumprir a meta, mas às vezes esquece o processo. Tem que olhar o processo. Tem. É o treino e o jogo que a gente estava falando. Se você o não que a treinar o gente fundamento no futebol, você não vai fazer Esquece, gol. Vai chega errar no muito. jogo, não vai. Exatamente.
Outra coisa agora, essa aqui eu vou deixar para o final. Então vai. Vocês têm algum banco de dados? Vocês têm algum banco de dados que vocês usam estrategicamente? Um sistema um RP, um sistema de gestão? Temos. De clientes. Isso, no geral. Temos. Tudo. Sim. Você tem? Temos. Isso vocês têm usado? Tem Sim. algumas coisas que vocês percebem, captam ali para tomar uma decisão? Sim. Legal. Nós Isso é temos desde o início. A gente não abria a loja, não abrimos a loja sem o sistema. Sem sistema, Impossível. sem... Primeira coisa. hoje em dia Quantos não tem- itens vocês têm aqui? Tem muita coisa, nem sei de cabeça, mas é muita. E a gente, na verdade, do que a gente começou a loja para agora, Deve ter dobrado, não é? porque você não teve a oportunidade de vir aqui quando eu abri, mas assim, é engraçado que quem veio aqui, tipo, no início, quando a gente abriu a loja, e aí ficou um tempo sem vir aqui na loja. A loja a gente tem 1 ano e 6 meses, uma loja muito nova, uma criança ainda. Mas da pessoa passou um tempo, sei lá, 1 ano, e a pessoa veio de novo aqui, entrou pela porta e falou assim, cara, como tá diferente, como cresceu, como você tá com uma quantidade de material muito maior de quando você abriu. Então só isso já dá pra gente ter visualmente esse parâmetro de aumento de produtos. Como dizia um Isso, amigo meu, por na essa- orelhada, tá com um pouquinho de experiência que eu acumulei. Depois vocês comentam lá no vídeo quando subir pro YouTube. Deixa eu com 5.000 itens. Você tem assim só de fácil. fácil. Por quê? Se você considerar que um quartinho é um item, um galão da mesma cor é outro item, você está Sim. com o sistema tintométrico, você tem ali pincel, ferramenta, Sim. você tem marcas principais aqui, fora a sua marca-chave, você tem 3 ou 4 marcas. 3 ou aqui. 4, Sim. é isso. Então, cara, é isso aí. É nessa faixa, nessa linha. Vocês fazem algum tipo de... A gente fala muito no jargão do marqueteiro, aquela coisa do relacionamento do cliente, o CRM. Vocês têm algum controle? Vocês fazem isso? Tipo, uma fichinha, o cara comprou dia tal, comprou produto tal. Vocês têm algum... No nosso Faz sistema no tem. sistema. O sistema te ajuda a No fazer isso? sistema a gente Ajuda. faz isso. Eu posso buscar no meu sistema o que o cliente, toda a cor que ele levou, a data, nós temos lá tudo A partir do momento que a gente documentado. faz o cadastro dos clientes, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, independente, tudo que está cadastrado ali no nome dele, que a gente tirou um pedido do que ele retirou na loja, de uma tinta que foi preparada, de qual foi a cor que ele levou, sempre coloca algumas observações. Ó, e essa tinta ele usou para pintar em tal lugar, então a gente deixa isso De meio... repente amanhã você liga pro cara, você fez aquela pintura lá. Isso, no a gente passado, consegue. tal. Sim. Fora isso, sabe uma coisa que eu acho? Claro, isso pode ser muito mais profissional. E eu acho que tem forma de ser mais profissional. Mas dentro das conversas com os clientes dentro do WhatsApp, você tem um histórico ali de tudo que a pessoa fez. É um CRM. Também. É um gerenciamento de relacionamento com o cliente. É Exatamente. isso que essa E sigla eu quer dizer. tenho muito disso aqui na loja. Eu tento me policiar e fazer mais, mas fazer aquele pós-venda, buscar aquele feedback do cliente através das mensagens do WhatsApp. Tipo, De buscar lá. fez a pintura, deu tudo certo? Pô, deu tudo faz. bem. E eu mando para os clientes, eu pessoalmente. E aí, tudo bem? Ó, como que foi a pintura? Deu tudo certo a tinta? Ficou alguma dúvida? Como que ficou o acabamento? Pô, me manda um feedback, me manda uma foto, um vídeo de como ficou. Posso postar? Posso Legal. colocar na rede? Posso marcar você? Você vai precisar de mais alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Então, essa conversa, até mesmo informal, mas para saber esse feedback da pessoa, eu faço muito aqui, assim, aí é o que eu falei, não tem sistema, não tem nada, eu mesmo vou Não, lá, independente da ferramenta, o importante é fazer. fazer. Porque tem muita gente que não faz. Não, mas a gente Né? Tem gente que não faz. Por exemplo, eu venho aqui e compro uma cor roxo bruxa para pintar lá na minha casa, e daqui a 2 anos eu vou repintar a parede. Você vai saber qual foi a cor que eu levei. Eu Sim. não vou saber. O cliente não sabe, né? O cliente Ele só não vê a cor, né? ele vê, Aí eu acho que essa é uma preocupação. Quantas cores faz essa máquina? Nossa senhora, mais de Não, e a 2.000. maioria dos clientes, ele chega e fala assim, porque a cor da minha parede é mais ou menos uma areia, mas eu não lembro a cor que é. Poxa, se você tivesse feito ali um cadastro, o cliente teria voltado na sua loja, talvez,
E aí ele vai saber que há 2 anos atrás ele pintou a casa dele de areia. E aí, se ele vier aqui, ele vai saber. Se a gente fez o cadastro dele, Fez o ele vai cadastro, saber. fez tudo bonitinho. Lógico, tá não é tudo todo anotado. cliente que quer fazer cadastro, né? É, Mas a gente não pode forçar, a Não, gente não de pode jeito nenhum, forçar. é tudo muito É tranquilo. uma a gente- ferramenta pra gente usar, se cara, não, tá tudo certo. Tô com pressa, sem problema. Mas o pessoal E- gosta desse carinho que a gente faz, porque na verdade, tipo assim, vamos anotar, porque se você voltar amanhã, precisar de mais, se você precisar dessa cor, a gente vai saber A gente tem qual a tudo cor que anotado. você levou. E aí, Sensacional. Fazendo uma projeção legal pro futuro. O que vocês sonham para daqui 5 anos? A gente tem isso já na nossa cabeça desde quando a gente abriu a loja, mas eu acho que o principal é que essa loja esteja muito consolidada, que a gente possa aí estar, sabe, com um crescimento bem bacana e que com 5 anos, claro que a gente já tenha pelo menos mais uma filial ou mais. A gente, como a gente falou, a gente trabalha em família aqui. E por que não, daqui 5 anos, cada um ter a sua loja? Família é grande, né? Família é grande. Por que não? A mão de obra tem. A gente tem que pensar Claro. numa coisa grande. Claro. E o trabalho está sendo feito para isso. Eu acho que tudo que a gente planta, a gente colhe. E a gente está todo dia aí, na luta, no trabalho. E com certeza vai dar certo. Certamente que vai dar. Denise, o que você diria para uma pessoa que estivesse aqui na tua frente, pessoa amiga, que dica que você daria? Ela fala, eu vou abrir uma loja de tintas. Que dica que você daria para ela? Que a pessoa seja muito organizada, muito, como que eu posso te dizer, que ela tenha muito pé no chão, assim, com relação a tudo, que ela faça um planejamento muito sólido, que foi o que a gente fez. A gente planejou muito antes de abrir essa loja, então isso dá uma tranquilidade para a pessoa, para nós, de conseguir focar no nosso trabalho. Então, eu acho que o planejamento, você quer abrir um negócio, seja ele qual for, planeje muito bem todos os passos bonitinho, depois você abre a porta. Não tem aquela que às vezes a pessoa ela abre e depois ela vai querer planejar, né? A gente não, a gente fez dessa vez o contrário e deu muito certo. A gente tem muita tranquilidade de trabalhar, a gente planejou muito bem tudo o que a gente sonhou aqui e a gente está vendo um crescimento. Graças a Deus está dando tudo certo. Eu acho que o planejamento é fundamental. E muita coragem também, porque comércio é para poucos. A gente sabe, todos os finais de semana que a gente passou aqui sem nossos filhos, a gente trabalhava de domingo a domingo, a gente abria todos os dias, até que eu falei para ele, pelo amor de Deus, vamos fechar pelo menos no domingo. Então, assim, é muito trabalho também, é muito trabalho. Você tem que estar 100% focado ali no seu negócio, qualquer negócio, né? Mas no ramo de tinta, principalmente. É isso, é coragem, foco e planejamento. Eu acho que é isso. Legal, legal. Gente, obrigado de Imagina, coração. eu que Obrigado agradeço, você, foi Safo. Fiquei maravilhoso. emocionado de ver assim, vocês aí na luta, dando certo, muito obrigada, legal. a gente né? também. Muito A legal. gente fica muito feliz. Do seu convite, Isso. da gente poder estar participando, da gente poder estar contando um pouco da nossa história e que é só o começo. É só o que começo. tem muito pela frente ainda. Para quem não sabe, lojas como essa são mais ou menos 17 mil no Brasil. Olha, E se a gente pegar, eu sou ruim de matemática, mas 70% das lojas que tem no Brasil, lojas de tinta, tá? Material de construção é entre 130 e 150. Mas dessas estimadas 17 mil lojas de tinta no Brasil, 70% dessas lojas são como a de vocês. Lojas Legal. com pessoas, famílias que estão trabalhando, procurando Sim. ter lugar ao sol. Então, com certeza, vocês estão sendo uma inspiração para essa galera aí. ai, que Legal, bom. que bom. Então, eu agradeço muito o privilégio de estar aqui com vocês Ah, e vou nós vir que mais vezes aí. E vou vir agradecemos, também por para favor. tomar uma cerveja, falar, certeza. falar de futebol. Porque o Brunão, ele tem um defeito sério. Ele é palmeirense, doente, eu sou corintiano. Você gosta de futebol, Denise? Não. Graças a Deus, alguém neutro nesse mundo, né? Mas, gente, foi um prazer. O prazer foi tá? nosso. Um Muito prazer obrigada. muito grande mesmo, Obrigado. de coração. E, gente, para vocês que estão me vendo aqui agora, eu vou colocar aquele corte agora. Se Coloca. vocês querem saber o segredo do sucesso da BS Colors, é vender tinta com amor. Dá uma olhadinha nesse vídeo e um abraço para todo mundo. O ideal é você tratar o cliente com mais amor. Amor. Oi, tudo bem? Queria ver uma tinta, por Vou te favor. mostrar qual que é a tinta. When a man loves a woman